Olá, um ótimo dia, um bom dia para todos aqui no Brasil, uma boa tarde para todos na Itália. Boa tarde, Adriana. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos, né? Bom, aqui são 10 horas da manhã, na Itália são 3 horas da tarde, e nós estamos reunidos hoje para recontar, para reviver um pouquinho da história de Francisco, com o tema hoje que vai ser o Trovador de Deus. A data de hoje, obviamente, foi escolhida por se tratar do aniversário do desencarne do nosso irmão Francisco, 3 de outubro. E a Adriana Vilar é uma querida, é uma amiga, é uma companheira de outros estudos também, e ela mora na Itália, ela é brasileira, mas mora na Itália desde o ano 2000, por muitos anos morou em Foligno, cidade vizinha de Assis, e posteriormente ela se mudou para Roma. Por ter vivido muito próximo da cidade de Francisco, acabou se interessando pela sua vida, pela sua proposta, e eu diria se apaixonando pela sua vida e pela sua história. E desses estudos e do incentivo de amigos, nasceu a ideia da página O Sol de Assis, Recontando Francisco, onde ela vai, ao longo dos vídeos, mostrando a vida, a obra e o estudo do franciscanismo primitivo, do movimento primeiro que Francisco inaugura na sua vida na Terra. Os vídeos da Adriana, quem quiser seguir a página nas redes, no YouTube, no Face, no Instagram, O Sol de Assis, Recontando Francisco, tem vídeos curtinhos, tem vídeos mais longos, tem lives passeio, não é isso, Adri? Isso. E são vídeos, assim, muitos deles muito emocionantes, porque trazem para a gente toda a emoção de Francisco. Então, assim, nós damos as nossas boas-vindas para a nossa querida Adriana Vilar. Obrigada, Andréia. Primeiramente, obrigada pelo convite, né? De todos vocês. Assim, para mim é sempre uma alegria imensa, um prazer falar de Francisco. Adoro passear. O programa de hoje seria um passeio, né? Mas eu, infelizmente, não estou em Roma, não pude ir para Assis. Então, a gente fica aqui debaixo das oliveiras, pensando em San Damiano, tentando mergulhar em todo caso com a natureza, na atmosfera de Francisco, né? Então, por que a gente escolheu esse título? Eu nunca tinha usado trovador, né? Eu até falei para a Andréia que apareceu assim na hora, trovador de Deus. Mas Francisco, ele jovem era um trovador, né? Um repentista, ele tocava instrumentos, ele cantava. Segundo Eloy Leclerc, para Francisco, cantar era a forma mais sublime de viver, né? Então, quando ele faz esse percurso, ele continua e ele cantava sempre. Aí tem lá no livro A Vida Segunda de Celano, capítulo 90, que fala exatamente dessa figura que a gente usou, né, para o nosso cartaz, que Celano fala, é um capítulo minúsculo. Ele diz que Francisco, quando ficava alegre, ele cantava em francês, né, e que às vezes ele pegava 2 gravetos. No capítulo até diz que ele pegava um graveto mais fino e arcava com um cordão e imitava como se estivesse tocando, em italiano diz que é uma viela. E esse instrumento é um instrumento a 5 cordas, símile à viola, que usavam os trovadores. Então, Francisco próprio queria e se sentia um trovador de Deus, né? E, ao longo a gente vai falar outras historinhas assim de Francisco com a música, com o canto, que a gente, né? Mas assim, a ideia que veio nessa live de hoje é fazer um passeio na vida dele, logicamente pegando os conceitos mais assim conhecidos, mais importantes. A vida inteira de Francisco não dá para a gente contar aqui, né? Eu acho que o que eu já tentei selecionar já é muita coisa. Vamos ver até onde a gente chega. E quem sabe, da próxima vez a gente faz esse passeio e a gente termina a história, né? Sim.
Mas eu queria fazer uma coisa diferente, André. Queria pedir tua permissão para trazer todo mundo para cá, para a Itália. Mais precisamente para o Monte Alverne. Se Felipe colocar a foto do Monte Alverne. Então, aqui não é uma gruta, gente. Isso é uma rachadura na pedra, que, segundo as lendas, diz que quando Cristo foi crucificado, teve um grande terremoto na Toscana e abriu essa rachadura. Então, Francisco, ele considerava as rachaduras nas rochas como se fossem as chagas do Cristo. São as chagas do planeta, né? As feridas do planeta representando as chagas do Cristo. E ele gostava sempre de ir nessas rachaduras e fazer suas orações ali. E aqui, nesse lugar, ele fez muitas orações. Então, eu queria que todo mundo visualizasse essa foto, né? Se visualizasse chegando ali naquele lugar, e a gente se reunindo, nos confraternizando, e a um certo ponto a gente vê chegar também o Cristo. Mas ele não vem sozinho, ele vem com Francisco. E a chegada deles enche os nossos corações de uma alegria infinita. A gente recebe o abraço, o carinho. E de repente, ao olhar para o céu, nós vemos chegar voando em festa as amadas cotovias de Francisco. Elas festejam esse encontro. Nos trazendo paz, harmonia, alegria no coração. E o nosso coração em festa também voa em direção ao infinito, junto com as alódolas. Alódolas não, cotovias. Desculpem se às vezes eu uso algumas palavras em italiano. E então, Francisco nos convida a sentar nesse chão, todos sentados, e ele agradece junto conosco por essa oportunidade, por este momento, e deseja nos contar em forma de poesia um pouquinho da sua vida para a gente. E quem sabe, com esse conto, a gente possa hoje sair tendo aprendido alguma coisa para colocar em prática no nosso dia a dia. Que parta a nossa aventura. Estava imerso na solidão, triste e desorientado. Eu me sentia sozinho, mesmo com tantos amigos ao meu lado. O rei das festas era meu nome, e para nobre me tornar, foi guerrear. Cavaleiro no mundo me tornei, e prisioneiro percebi que só é infeliz quem errar. Doente e confuso, pra casa voltei, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não eram as festas mais que me alegravam, buscava estar com os leprosos ao meu lado. Mas para a guerra quis voltar, e queimando em febre com ardor, eu ouvi: Francisco, quem te dá mais, o servo ou o Senhor? Voltei para casa, de tudo desisti, esperava naquela mesma voz, queria que me indicasse o caminho, mas o silêncio me inquietava, era atroz. E em prece, lá em San Damiano, buscar entender o que fazer eu precisava, e uma voz me disse: vai, Francisco, e reconstrói a minha casa. Saindo então com meus amigos, de repente fiquei parado, e eles brincando me perguntaram se eu não estaria apaixonado. Apaixonado? Sim, estou.
e mulher mais bela jamais vi na vida. Vou me casar com a dama pobreza e viver entre os pobres na lida. O que antes me parecia amargo, agora me parece doce realidade, e já não me sinto mais sozinho, vivendo e amando a irmã Caridade. E cavaleiro de Deus me tornei, segundo a sua santa vontade. Obedeci com alegria, aprendendo com a irmã humildade. Eu não era mais o mesmo e não sabia o que era tristeza, porque meu caminho era preenchido pelas flores da irmã pobreza. E depois de São Damiano, São Pietro della Spina e a Porciúncula restaurei, mas o Pai queria de mim bem mais do que eu sempre imaginei. E logo após, que alegria, muitos amigos quiseram me seguir e uma nova família me ajudava a prosseguir. Maceu, Bernardo, Clara, Ângelo e Frei Leão, unidos alegravam meus dias e aqueciam meu coração. Meu coração se abriu para a voz divina e hoje essa voz segue comigo e eu amo tudo em que meus olhos pousam, porque neles enxergo o divino amigo. E quando com frio e com fome voltávamos de Perude até Santa Maria, em companhia de Frei Leão, eu lhe disse: escreve o que é a perfeita alegria. Amar, sentir, fazer, cantar, como é doce conseguir caminhar, com a luz do Evangelho a iluminar os caminhos que precisamos trilhar. E no Natal de 1223, fiz de Grétio a Nova Belém, para que ao ver o Cristo menino, pudéssemos nos dedicar ao bem. E muitos me procuram seguir, e me perguntam como se faz, porque querem essa doçura sentir, para assim encontrar a paz. A paz que vivo é a amizade com o divino amigo, é luz que me dá abrigo, me fazendo amar até o inimigo. Nessa paz também me acolho e perdoo a mim e ao meu irmão, me reconcilio e obedeço a Deus, eliminando toda forma de opressão. E assim, lá em Gúbio, um lobo terrível e feroz assolava a cidade, e eu falei com o irmão lobo, trazendo a paz com a fraternidade. Essa paz se chama amor, que pelos caminhos da fraternidade nos eleva à felicidade na unidade por toda a eternidade. E para encontrá-la, no Alverne fui, pois minha ordem parecia estar ao fim, e Deus, com piedade de mim, me enviou um serafim. E quando em meio às minhas dores, cego me encontrei, quase no final da minha vida, lá em São Damiano me hospedei, e na noite da minha alma recebi as promessas da salvação. Então em êxtase eu cantei, louvando a Deus com toda a criação. Irmão querido, vem comigo, caminhar contigo é o que mais quero. Vivamos juntos o Evangelho. Vem, caminha, eu te espero. Primeiro eu vou dar aqui rapidamente um bom dia. Tem uma turma boa aqui nos acompanhando, nossas amigas tão queridas de Petrópolis, que nos acompanham também em outros momentos, né? A Jane, a Mari, a Beth Zay, e tantos outros, Renata, a Isabel, Denise, Jair, enfim, tem bastante gente aqui nos assistindo, e um bom dia para todos. Continuamos agora a nos ver transportados para o Alverne, né, Adri? Continuamos lá no Alverne. Isso. Né? Porque, como dizia Francisco, quando ele estava na prisão, ele tentava alegrar o pessoal, né, todo mundo triste, ele dizia: essa tua alegria é um insulto para a nossa desgraça aqui. Ele disse: tá, eu sinto muito, mas eu ao mesmo tempo sei que o corpo está aqui preso, mas o espírito é livre. Então, a gente, com essa liberdade de espírito, está todo mundo no Monte Alverne hoje, né? Nosso encontro aí.
Bom, então eu vou pedir ao Felipe para adicionar os slides. Espera, deixa eu dar uma introdução antes de você começar os slides. Eu queria dizer que, assim, o meu foco, né, desse, vamos chamar, trabalho que eu venho fazendo com a página Sol de Assis, é tentar mergulhar nas origens do movimento franciscano, porque não é mais novidade, né, para ninguém que os ideais de Francisco foram deturpados até antes mesmo dele desencarnar, e que a pessoa de Francisco também foi deturpada. Ele é o santo que tem mais dados biográficos, mas é também aquele que foi mais moldado para se encaixar em um contexto, né? Então, eu queria dizer outra coisa também. Um livro novo que eu estou lendo de um historiador, né, medieval, se chama André Vauchet, é francês ele, morou vários anos na Itália para escrever esse livro. Ele fala que Francisco, para a gente compreender Francisco, a gente tem que deixar ele no contexto histórico em que ele viveu. Porque se a gente trouxer para hoje, é como se a gente falasse da gente colocando o nome de Francisco, né? E Éloi Leclerc diz também que Francisco hoje, se ele viesse hoje, ele ia dar uma nova visão da fraternidade. Não ia ser igual àquele tempo, porque ele casou o evangelho com o momento histórico que ele estava vivendo. Então ele iria casar o evangelho novamente com esse momento histórico atual que a gente está vivendo, e certamente, logicamente, sempre o amor por todos, né? E por todas as criaturas, mas ele iria dar conceitos e movimentos diferentes hoje para a gente. Ele era um homem muito criativo, era um artista, um poeta, um cantor, e ele usou a criatividade dele para passar a mensagem, né, do evangelho dentro daquele contexto. Então eu aqui vou falar várias vezes daquele contexto em que ele viveu. Quero já, desde já, pedir para todos usarem a mesma postura que eu uso, sem julgamento, são somente informações, dados históricos do nosso passado, da nossa vivência, da história dos habitantes da Terra, né? Uma outra coisa que eu gostaria de frisar é que o ideal, quando ele desce na Terra, a gente é como um recipiente e a gente consegue acolher uma certa quantidade desse conteúdo, né? Para Francisco e para tantos outros que trazem os ideais para a gente, isso é uma deturpação, mas para nós é o melhor que a gente poderia dar naquele momento, que a gente poderia acolher e vivenciar. Então, à medida que esse recipiente vai aumentando a sua capacidade, a gente também vai recebendo novas informações. E então é isso, eu vou dar aqui informações novas, acredito eu. Nunca ouvi falar de algumas coisas que eu vou falar aqui, e eu espero que o recipiente que vocês são possam estar, né, possam acolher as novas informações que eu vou dar aqui agora. Então, essa poesia começa, né, já com ele na prisão. Coloca aí o primeiro slide. Se a Andréa lê, visto que o vídeo não passou, isso, né? E aí o nome da poesia, né, Adri? Eu Te Espero, uma poesia da própria Adriana, que ela vai nos contar sobre a história da poesia. Estava imerso na solidão, triste e desorientado. Eu me sentia sozinho, mesmo com tantos amigos ao meu lado. Ok. Eu vou começar um pouquinho antes da prisão, né? Porque fica assim, a gente vai perder toda a juventude de Francisco dessa maneira. Francisco, já no ano que ele nasce, em 1182, já começa uma grande tensão entre o imperador e
o pessoal das cidades, né? Vamos dizer, os mercadores, porque eles queriam uma liberdade maior para poder lucrar com o comércio. A tensão já começa. Então, Francisco nasce já em meio de conflitos. Era um momento histórico de muitos conflitos. Ele nasce assim e ele morre também em meio a conflitos. São cruzadas contra os hereges, cruzadas contra o imperador, cruzadas contra os muçulmanos, lutas de classes sociais entre os mercadores e os senhores feudais. Muitos movimentos vão nascendo contra, né, a igreja. Enfim, é um ambiente bem conflituoso. Quando Francisco faz 5 anos, o que acontece? Em 1187, depois de 84 anos de Jerusalém estar no domínio dos cristãos, ela cai nas mãos de Saladino. E ali, sabe, a Itália entra num desespero. Aquilo marca muito a infância de Francisco. Muitas orações, as pessoas desesperadas que perderam a Terra Santa, né, para Saladino. E ele armazena essas informações dentro dele, né? Aos 14 anos, no período medieval, aos 14 anos você era maior de idade. E diz André Vocher, esse pouquinho que eu li do livro dele, que eles faziam grupos de amigos onde tinha um chefe, né? Vamos dizer. E Francisco, esse chefe, quando eles saíam, o chefe do grupo, o cabeça, né? A gente hoje chama. Ele até escolhia quem naquele dia ia pagar o jantar, a festa para todos os amigos. Como Francisco era muito generoso, ele gostava de pagar, então os amigos elegeram já ele. Muitas vezes ele chegava, vai Francisco, decide tu, e ele dizia, pago eu. Porque ele gostava mesmo de se sentir amado, gente. Eu pago, meus amigos estão tudo aqui ao meu redor, né? E assim ele fazia já, né, com essa generosidade no seu coração. Ele com 14 anos, logicamente, é já maior de idade, começa a trabalhar na loja do pai, vendendo tecidos. Ele era brilhante nas vendas, né? O pai dele, logicamente, fez ele estudar lá na igreja de São Jorge. Praticamente naquele tempo eles aprendiam a ler, escrever, fazer contas, que era o que precisava para trabalhar, né? E então, Francisco, o que é que eu posso dizer mais nessa... Sim, ok, vou dizer mais coisas nessa estrofe. Vou chegar até a prisão. Aí você muda, certo, André? E aí, Francisco, aos 16 anos, aquela tensão que começou desde 1182 explode, né? E Francisco, logicamente, participando da classe dos mercadores, é uma luta de classes sociais contra o feudo, né, contra o imperador. Eles vão e destroem aquele castelo que está no topo de Assis, né? Eu acho que eu não coloquei foto aí da Rocca, se chama Rocca Maggiore, era o castelo de Barbarossa, né? E na época estava Henrico VI, já Barbarossa já não estava mais ali, né? E eles destroem a Rocca, a família de Clara foge, né? Porque os senhores feudais, eles saem e vão ser abrigados em Perugia. E eles, com o que destruíram, as pedras que eles destroem da Rocca, eles constroem muros para que a cidade fique protegida. Assis não queria ficar sob o domínio nem do imperador e nem do papado. Eles queriam ser uma cidade, uma comuna, eles chamavam comuna livre, de livre comércio, de livre passagem, sem pagar pedágio, né, todas essas coisas. Então eles queriam essa liberdade. E aí Francisco participa de tudo isso, né? E mais na frente, o que é que acontece? Perugia, em 1202,
faz um decreto mandando os habitantes de Assis receber novamente os habitantes que fugiram, né? E com a obrigação de restaurar as casas deles, que eles destruíram, né? Então aí surge uma nova guerra entre Perúdia e Assis. E é nessa guerra que Francisco, em Colistrada, na Batalha de Colistrada, que fica perto de Perúdia, né? Não é próprio Perúdia, ele é capturado e preso. Ele passa um ano na prisão, e aí vem aquela coisa que ele tentava animar o pessoal, né, que eu já contei para vocês, não vou repetir. Até que Francisco, depois de um ano, fica muito doente mesmo. E ali, quando as pessoas ficavam doentes, eles colocavam numa cela com todos os doentes e eles poderiam ser resgatados pelos familiares, sendo com o dinheiro, né? O familiar poderia, nesse caso, pagar a caução e ele sair. Mas só nesse caso, senão ele continuaria ali na prisão. E Francisco sai da prisão, né? Mas o que é que acontece? Ele sai tão doente, que todo mundo, até ele mesmo, estou aqui sair, mas é para morrer, né? Desenganado próprio. Uma febre muito alta, né? Ele delirava, e nos delírios dele ele falava que ele iria ser conhecido no mundo inteiro, né? O povo está delirando, Francisco, né? E assim, devagar, sem o povo acreditar, ele vai melhorando aos poucos, começa a caminhar com um cajado, com a ajuda de um bastão, né? No momento inicial ele não sai de casa, mas como é que se diz? Enfim, devagar ele volta a trabalhar. Sim, ele fica muito em crise, né? Ele começa a pensar no seu passado, ver o vazio que era, todas aquelas festas, todas aquelas lutas, né? E ele vai assim, começa a sair de casa devagar, vai em contato com a natureza, vai fazendo suas reflexões. Até que ele volta a trabalhar com o pai. Só que aquilo não dá alegria para ele. Gente, eu esqueci de contar para vocês que quando o pai de Francisco chegava em casa, toda vez que ele viajava para a França, ele voltava e contava as aventuras para Francisco do conde Gualtieri de Brienne. E Francisco, nossa, era fã desse cavaleiro, desse, né, estrategista de guerras que ganhava, vencia sempre. Ele admirava demais o Gualtieri da Brienne. E o pai, né, chegava contando, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ganhou aquela batalha, e Francisco adorava, né, ouvir. Então, o que é que acontece? Chega um jovem em Assis que diz que vai participar das cruzadas, que está liderando o Gualtieri da Brienne. Francisco diz: isso pode ser que me traga alegria novamente, né? É a luz que pode me tirar dessa escuridão, assim, desse que eu estou vivendo no momento, sem objetivo nenhum de vida. Aí ele vai lá lutar com o líder, que é o seu ídolo, né? Francisco tinha um ídolo, gente. E aí ele vai falar com esse rapaz e diz que quer ir também. Aí o pai fica feliz da vida, que vê o filho contente de novo, e vai comprar a melhor armadura, né, o melhor cavalo e tudo mais. E Francisco se prepara para partir. Ele tem um sonho que Arnaldo Fortini conta com uma riqueza de detalhe imensa, né? Ele sonha um castelo cheio de armas de ouro, de armaduras, né? Tudo reluzia muito. E quando ele olha para fora e vê o mar, fora do portão ele vê uma mulher linda.
E ele se aproxima, né? Ela vestida de púrpura, orlada de branco, era a princesa dos contos de quando ele era pequeno, que o padre lá na igreja de São Jorge contava, era a princesa de São Jorge, tinha esse quadro dela também lá. Então ele sonha com essa princesa e ele sente um grande amor por ela, né? Ele é completamente envolvido por aquela imagem, sente que é a sua eleita. E ele olha para o mar assim, inquieto se vai chegar alguém para levar ela, né? Aí uma voz chama Francisco pelo nome e diz que tudo aquilo é dele e dos cavaleiros que seguirão com ele, né? Francisco acorda num entusiasmo imenso, se prepara e parte para Puglia, no sul da Itália, né? E quando ele chega em Spoleto, que está a mais ou menos uns 47 quilômetros de Assis, junto com esse amigo dele, o seu escudeiro, porque Francisco tinha um escudeiro também, né? Eles entram na igreja. Diz. Deixa eu só interromper, tem uma perguntinha aqui da Clarissa, perguntando nessa época, mais ou menos, com quantos anos Francisco estava? Então, era 1202, né? Ele estava com 20 anos. De 82 a 202, 20 anos Francisco estava. E aí, o que acontece? Eles entram na igreja, a igreja de São Salvino, que diz a lenda que quando partiam para as cruzadas, entravam naquela igreja onde está o corpo de São Salvino e faziam preces para eles acompanhar os cruzados, né, nas batalhas. Então, Francisco faz a sua prece pedindo proteção. E quando sai dali, caso ou não caso, a febre de Francisco volta. Eu acho que eu estou contando já, depois tu lê aí os slides até chegar no ponto que eu contei, viu, André? E aí, Francisco fica com febre. O amigo dele faz, eu vou na frente, a gente se encontra na Puglia. Você, quando melhorar, parte. Francisco fica com o escudeiro dele, com febre, ansioso, que quer, né? Ele quer ir para essa guerra. Em todo caso, ele quer encontrar o seu ídolo que ele tanto admirava. Francisco passa dias com febre. Gente, não é uma coisa assim de uma noite, não. Ele passa dias com febre, sem melhorar, até que, mais uma vez, ele queimando em febre, né, ele escuta aquela voz do sonho que diz: Francisco, quem te dá mais, o servo ou o Senhor? E Francisco diz: o Senhor. Então, por que você insiste a querer servir ao servo? E aí, Fortini, no livro, André, você vai gostar, ele faz a comparação do caminho de Damasco, né, com Paulo. Francisco sente aquele choque, né, e relembra o momento de Paulo também, e faz a pergunta solene, a mesma que fez Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele diz: volte para Assis, que lá vou lhe dizer o que fazer. Você interpretou mal o sonho. Interpretou mal o sonho, né? Aí Francisco, aquele ponto, ele volta para Assis. A esse ponto, Francisco já era motivo de chacota na cidade, né, gente? Com as suas extravagâncias, com as suas, vamos dizer, loucuras. Enfim, ele volta para a cidade. Mas eu vou parar um pouquinho para você ir adiante até o lá, quem te dá mais, o servo ou o senhor, vai. O rei das festas era meu nome, e para nobre me tornar, fui guerrear. Cavaleiro no mundo me tornei, e prisioneiro percebi que só é infeliz quem errar. Doente e confuso, para casa voltei, mas algo dentro de mim tinha mudado. Não eram as festas mais que me alegravam, buscava estar com os leprosos ao meu lado. Mas para a guerra quis voltar, queimava em febre com ardor. E então eu ouvi:
Francisco, quem te dá mais, o servo ou o Senhor? Voltei para casa, de tudo desisti. Esperava naquela mesma voz. Queria que me indicasse o caminho, mas o silêncio me inquietava. Era atroz. E em prece, lá em San Damiano, buscar entender o que fazer eu precisava. Basta aí, Andréa. Depois aqui. A gente faz. Vamos até, que aí ficou um pedacinho para eu contar. Volta um pouquinho. Lê aí essa última estrofe, eu perdi, eu fiquei aqui pedindo para tu parar, me perdi. Ele esperava na voz, né? Isso, ok. Então, Francisco, quando ele volta, né? Cadê tu, Andréa? Sumiu. Lá. E aí, tem uma festa. Francisco, logicamente, é convidado para essa festa. E vai. Mas ele fica assim, meio alheio, ele, sabe... Tudo aquilo não preenche mais o coração dele. No final da festa, como sempre, eles elegem Francisco. Quem tem a voz mais doce e melodiosa? Francisco. Quem sabe tocar melhor do que ninguém o alaúde? Francisco. Por quem é que suspiram as moças de Assis? Francisco, sempre Francisco. Então os amigos elegem Francisco para tocar o alaúde e fazer aquela seresta, né? Aquela serenata que eles faziam sempre nos finais dos jantares suntuosos que eles participavam. E Francisco parte. Aqui tem um dado interessante que conta Arnaldo Fortini, porque todo mundo fala assim, e eu até outro dia sabia sim essa história, que Francisco fica alheio durante a seresta, né? Mas o que é que acontece? Por que ele fica alheio? Essa informação quem dá é Arnaldo Fortini. Ele diz que a um certo ponto, quem chega do lado de Francisco, assim, do nada, quem quer adivinhar? Adivinha, Andréia. Alguém tenta adivinhar. Maria de Nazaré. Não. Alguém quer tentar aí? Quem está assistindo? Do lado dele, mas chega de doida ou chega em visão para ele? Chega em visão, né? Vamos dizer que ele entra em transe ali, né? E não é Maria. Não é Maria. Quem chega é a eleita, aquela que ele sonhou. Sim! Só que ela não está mais vestida de púrpura orlada de branco, ela está maltrapilha e de pés descalços. A dama pobreza. Mas a sua beleza era infinitamente maior. E ela caminha em silêncio ao lado de Francisco. Não se sente nem os passos dela, né? E ela quase que encostando assim no braço dele. Então ele fica naquele êxtase, naquela euforia. Ela está ali, né? E ali naquele momento ele compreende. Ele fica ouvindo, sabe aquela coisa que não escuta mais os amigos cantando lá de longe. Ele fica completamente fora do corpo. Aí ela desaparece. Ele olha para frente, olha para trás, para o lado, não tinha como ela desaparecer, ela sumiu. Aí os amigos chegam e dizem: Francisco, qual é a tua nova extravagância? O que é que você está pensando, né? E eles, sem responder, completamente parado, né? Até que um diz assim: não vai me dizer que você arrumou uma esposa. Aquilo dá um choque anímico em Francisco. E aí ele cai na real, escuta, né? E diz: é isso, eu vou me casar. E mulher mais bela, mais rica, eu jamais vi na vida. Eu vou casar com a dama pobreza, né? Aí os amigos começam a rir, mais uma extravagância de Francisco, não percebem o olhar de Francisco e a voz grave que ele transmite, né? Brincam, riem,
e depois vai todo mundo feliz para casa. E Francisco volta para casa leve, porque sabe, né, o que vai fazer. Até que ele começa a andar, e aí vai ser a estrofe de São Damiano, né? Ele vai encontrar com os leprosos. No testamento dele, isso aí é o que vai marcar o momento que marca a vida dele de mudança, é o encontro com o leproso, porque ele repudiava próprio, né? Ele atravessava a estrada, não passava junto dos leprosos. Então ele encontra com o leproso e dá aquele famoso beijo, né, no leproso, e ele sente uma doçura imensa na alma. Então no testamento dele, ele já, né, no ponto de morte, ele vai falar, a primeira estrofe lá do testamento é dizer: quando eu vivia no pecado, eu não podia, né, ver os leprosos, mas o Senhor me levou até eles e fez com que eu provasse misericórdia. E ali, a partir daquele momento, todas as coisas que me pareciam amargas se tornaram doçura para minha alma. Então, o momento mais importante para Francisco é esse encontro com o leproso e o nascimento, né, da misericórdia, da compaixão no íntimo dele. Lê aí um pouquinho, André. Eu não quero seguir e ficar os slides para trás. E em prece, lá em São Damiano, buscar entender o que fazer, eu precisava. E uma voz me disse: vai, Francisco, reconstrói a minha casa. Isso. Aí todo mundo sabe, essa história já é bem batida. Alguns historiadores falam da mesma voz, né, que inspirou Francisco no momento de oração lá em São Damiano. Alguns contestam que não foi próprio o crucifixo que falou, que essa história veio somente depois do processo de canonização de Clara, quando falaram que o crucifixo tinha falado com a mãe de Francisco, né? Então, Celano, na vida segunda, fala que o crucifixo falou com Francisco. O fato está é que a mensagem, né, que é importante, essa voz seguiu Francisco por todo o seu caminho, orientou ele várias vezes, né, algumas vezes silenciou, mas Francisco, o que é que ele faz? Pega os tecidos do pai, porque ele pensa que tem que restaurar aquela igrejinha que está em ruínas, né? Vai para Folinho, vende os tecidos, vende até o cavalo dele e o dinheiro ele dá para o padre restaurar a igreja de São Damiano. E o padre, logicamente, não aceita, né? Sabe, como é o pai de Francisco, sabe que não foi correto o que Francisco fez, né? De pegar o tecido sem nem pedir ao pai e sair vendendo assim, dar o dinheiro inteiro para restaurar a igreja. O pai de Francisco, logicamente, vai em fúrias. E até que a gente chega àquele momento da renúncia de Francisco, né? Só agora saiu, tá vendo? Estava querendo chover. Primeiro, Francisco vão lá em São Damiano e entregam para ele uma intimação, né, vamos dizer, do cônsul da cidade de Assis. Ele diz que está servindo a Deus e que ele não está mais sob a jurisdição da cidade. Então, o que é que faz? Tem que ser, né, com o bispo Guido, que vai resolver esse problema entre Francisco e o pai de Francisco. E aí, o que é que acontece, né, lá naquele momento? Primeiro fala o pai de Francisco, depois fala Francisco. E diz que ele entrega não somente o dinheiro, né, mas ele entrega também tudo o que pertence ao pai dele. E aí, ele, naquele momento, tira as suas roupas e entrega para o pai. O bispo, a esse ponto, diz que a cidade fica assim, estarrecida, né? E ficam até incomodados mais com o pai de Francisco, porque deixou o filho nu, né? Não diz, não, pelo amor de Deus, fica aí com as roupas, né? Pelo menos isso. Ele pega tudo, mas ele fica meio que em estado de choque
não sabe mais nem o que está fazendo. Ele pega e sai daquele ambiente, né? O bispo cobre Francisco. Francisco depois se veste com roupas de camponeses, né? Pega uma capa, bem pobrezinha, porque ele não quer a capa o manto do Papa, ou do Papa não, do bispo. E diz que ele pensa que ele tem que fazer uma nova vida fora dali de Assis, né? E para onde ele vai? Ele vai para Gúbio. Vai adiante, então, aí com os slides, Andréa. Sem áudio, Andréa. Desculpa. Saindo então com meus amigos, de repente fiquei parado. E eles, brincando, me perguntaram se eu não estaria apaixonado. Apaixonado? Sim, estou. E mulher mais bela jamais vi na vida. Vou me casar com a dama pobreza e viver entre os pobres, na lida. O que antes me parecia amargo, agora me parece doce realidade. E já não me sinto sozinho, vivendo e amando a irmã Caridade. E cavaleiro de Deus me tornei, segundo a sua santa vontade. Obedeci com alegria, aprendendo com a irmã humildade. Pode ir? Vai. Eu não era mais o mesmo e não sabia o que era tristeza, porque meu caminho era preenchido pelas flores da irmã pobreza. Pronto, vamos parar aí. Aí ele vai para Gúbio. Ele sai cantando feliz, completamente leve. Ele tinha saído daquele, vamos dizer, do jugo, né, do sistema social feudal, aquilo que era de vassalos, de servidores e senhores, né? Completamente livre, ele vai cantando em francês. Porque Francisco, assim, naquele primeiro momento, o que é que ele queria? Ele queria ser o trovador de Deus, ele queria cantar, alegrar. Ele fala, em italiano eles falam giullare. Giullare é o bobo da corte. Então ele queria ser o giullare de Deus, é o bobo da corte de Deus, do grande rei, né? Por quê? Porque ele queria que o evangelho fosse alegria, as pessoas não se entediassem ao ouvir o evangelho, mas que fosse uma alegria ouvir. E ele queria passar dessa forma o evangelho, né? E aí, a um certo ponto, ele encontra os malfeitores armados, param ele, né? E perguntam quem é ele. Ele ali no momento hesita. Aí ele diz, eu falei lá para meu pai que eu ia servir a Deus, né? Na hora da renúncia. Aí ele cria coragem e diz assim, eu sou o araudo do grande rei. Vocês sabem o que é araudo? Você sabe, Andréia? Porque... Sabe o que é araudo? Porque eu não sabia, não é assim tão descontado não. Eu não sabia até um pouco de tempo aí atrás o que é o araudo. Arauto, né? É, o arauto do grande rei, né? Eu não sei exatamente, mas acho que arauto ele tem uma posição superior, né? Dentro das ordens, mas não sei se é exatamente não. Isso. O arauto era o comunicador. Então, o rei decidia um decreto, ia fazer uma festa, aí ele ia para o meio da cidade, aí falava tudo assim, dizendo a mensagem do rei para o povo da cidade. O arauto é esse, aquele que comunica com o povo, trazendo as mensagens do castelo. Então, o arauto do grande rei é porque ele ia anunciar as coisas de Deus, né? Isso aí eu não sabia. Então, por isso que eu perguntei para você, não é tão descontado assim, não.
E, enfim, o que é que eles fazem? Eles dizem que aquele homem é louco, né, e tal, e não tem nada, tá pobre, não tem nada para dar para eles, para roubar. Eles pegam, xingam Francisco, batem, rasgam as roupas dele e jogam ele no barranco. Francisco fica assim meio entonteado, eles vão embora, Francisco na neve, isso, do frio, com a roupa rasgada, sobe esse barranco, procura o manto dele, não encontra. Morrendo de frio, Francisco, né? Então, ele se encontra pobre, sem casa, sem família, semi-nu, com frio, maltratado e sozinho naquela gelada noite de inverno. Tem ali pertinho um monastério. Aí ele pega e vai. Ele vai para o monastério e pede abrigo. Uma pessoa abre, um monge abre, né? Um pouco assim irritado, deixa Francisco entrar. Logo após começa uma tempestade imensa, o rio inunda e o monastério fica ilhado. Ninguém pode mandar Francisco embora. Isso irrita muito mais o chefe do mosteiro, né? Que agora eu não vou saber a palavra. Em português e italiano diz o priore, era o priore Ugo. Fica irritado porque Francisco, né? Não pode ir embora. Aquele convidado incômodo, né? E aí o que é que eles fazem? Eles querem salvar as terras, eles querem salvar o rebanho deles, querem salvar as plantações, porque é tudo dinheiro, né? Eles ficam tudo trabalhando para isso. Francisco se encosta. O que é que eles dão para Francisco? Um pedaço de pão mofado e um cobertorzinho assim para Francisco deitar numas palhas na cozinha. Essa foi a primeira noite da renúncia de Francisco. E aqui, André, eu digo como eu vejo a imensa distância entre mim e ele, porque eu já tinha voltado para casa chorando. Eu tinha desistido na hora, né? Francisco estava feliz, porém, ele estava feliz. Fica ali por alguns dias até a enchente passar. Ele continua comendo aquele pedaço de pão seco e tudo que ele queria era molhar no caldo que sobrava, né, dos religiosos que estavam ali. Só que o caldo era para os porcos. Francisco não tinha direito nem ao caldo. Ele comia aquele pão seco, mofado mesmo, mas pela tanta fome que ele estava, né? E roupa nada, ele todo rasgado, hein, gente? Até que a enchente passa e ele sai dali sem entender como é que aqueles homens de Deus que vão, pregam, né? Estavam tão imersos nas lutas do mundo. Aí ele chega em Gubbio, tem um amigo dele que participou da Guerra de Perugia, que se chama Federico Spadalunga, e pede abrigo ali. O amigo dele recebe ele, dá uma roupa limpa para ele, né? E hospeda Francisco por alguns dias. Francisco querendo sempre contar da experiência nova dele com a dama pobreza. E o amigo dele não se interessava. Ele e outros amigos achavam utopia, não escutavam Francisco e falavam sempre das novas guerras, dos ódios e se inflamavam naquilo. E Francisco viu o imenso abismo que tinha entre ele e o amigo dele, né? E ele sente saudade de Assis. Ele fica alguns meses em Gubbio, até decidir, mas aí ele finalmente volta para Assis, né? E lá ele restaura, né? São Damiano ele já tinha restaurado, San Pietro della Spina e a Porciúncula. Lê aí mais um pouquinho, Andréa. E depois de San Damiano, São Pietro e a Porciúncula restaurei. Mas o Pai queria de mim bem mais do que eu sempre imaginei. E logo após, que alegria! Muitos amigos quiseram me seguir.
e uma nova família me ajudava a prosseguir. Vai. Maceu, Bernardo, Clara, Ângelo e Frei Leão. Unidos alegravam meus dias e aqueciam o meu coração. Vai a próxima, que eu não lembro. Meu coração se abriu para a voz divina. E hoje essa voz segue comigo. E eu amo tudo em que meus olhos pousam, porque neles enxergo o divino amigo. E quando Ok, para aí. Então, Francisco restaura a porciúncula, né? No dia 24 de fevereiro tem uma missa e o padre lê o Evangelho de Mateus, capítulo 10. E Francisco, naquele momento, ele tem a iluminação, né? Ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu necessito de todo o meu coração, e é isso que eu vou fazer. Então, aquele trecho ali diz que é Jesus falando com os apóstolos de como eles saírem para anunciar o reino de Deus. Né? Jesus falando diretamente para os apóstolos, e Francisco diz, eu vou fazer da mesma maneira. E olha que eu fui ler, né, todo, e ele diz, não saiam, não levem nem ouro, nem prata, nem sandália, nem uma segunda túnica, né, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Então, o que é que acontece? O voto de pobreza de Francisco era o trabalho, tá ali no Evangelho. Francisco não fazia nada fora do Evangelho. Não era pedir esmolas. Agora, quando eles ficavam se dedicando somente nos leprosários, os leprosários era um trabalho voluntário, então não era assim, eles não podiam receber nada em troca. Então ali naquele caso, eles teriam que sair para pedir esmolas para eles e para os leprosos. Em outra circunstância, era trabalho e receber o prato de comida do dia, né? Ele não queria dinheiro, Francisco, queria... Porque o contexto histórico faz Francisco pensar, raciocinar que o dinheiro era inimigo da fraternidade, porque estava nascendo, né, com as comunas, com os mercadores, saindo do sistema feudal e indo para aquela itinerância dos mercadores, a fraternidade se abria. Então eles sonhavam com liberdade, com fraternidade, e depois, quando eles começam a ganhar dinheiro, é como se os servos tivessem somente trocado de chefe, de patrão, né? Em vez de os senhores feudais, agora teriam aqueles que eram os donos das empresas, das estofas e tudo mais. Francisco percebeu que aquele sonho de fraternidade tinha morrido com o dinheiro. Então, o que é que ele faz? A criatividade dele naquele momento é dizer que o dinheiro é inimigo da fraternidade e que para amar, se eu tivesse posses, tanto é que chega Guido e diz, Francisco, você não pode ter uma vida assim sem ter nada. Ele diz, se eu tiver alguma coisa, eu vou precisar de armas para defender. E armas não faz parte da fraternidade, né? Para ele acolher o outro, para ele acolher o irmão, ele precisa estar completamente livre desse apego à riqueza. Então, eu estou vendo a hora aqui, André, já 1 hora que eu estou falando, nunca falei tanto, gente. Mas, enfim. Vão chegando os amigos na porciúncula, né? Chega o primeiro, diz que não tem notícia do primeiro, mas aí o primeiro que a gente tem notícia é o Bernardo de Quinta Vale, Pedro Catani, né? Chega logo quase que junto com o Bernardo. E aí vão chegando os novos companheiros de Francisco, até que chega o momento de Francisco ter, o bispo fala, Francisco, vai, era muito movimento herético, todos eles pauperistas, né, mas que atacavam a igreja. Ele disse, você está arriscando muito, vá pedir, né, uma permissão ao Papa. E Francisco vai, né, na companhia dos seus primeiros companheiros. Chegando lá, diz que o Papa manda ele ir comer e se enrolar na lama com os porcos, que é o lugar dele.
Francisco sai e vai. Agora Francisco pede o que é que Francisco quer? Ele não quer se agregar à igreja, ele quer uma carta de euforia evangélica. Ele quer a permissão para viver o evangelho, ele não quer mudar a igreja, ele quer só uma permissão para viver o evangelho sem que a igreja taxe ele como herético, como herege, né? E aí ele manda Francisco ir se embolar na lama com os porcos. Francisco vai, volta todo cheio de lama, diz, pronto, eu fiz, agora você me dá a permissão, né? O que é que acontece? Primeiro que o bispo lá, um cardeal, chega para o Papa e diz, o que ele está pedindo, ele chega lá com alguns trechos do evangelho que eu tenho para mim, que seja próprio Mateus 10, porque quando ele diz, é isso que eu quero, é isso que eu necessito de todo o meu coração. Então acredito que ele leva aquilo, ele diz que foi perdido, né? Aquela primeira escrita de Francisco com os trechos do evangelho, vamos dizer, a primeira regra. E aí ele diz assim, olha, ele só tem trecho do evangelho, se você não permitir, a gente vai cair na heresia de estar dizendo que Jesus, né, não está valendo nada. E aí? Mas outra coisa, a igreja estava perdendo, como eu posso dizer, popularidade com os movimentos, né, contra a igreja, e ele viu que Francisco obedecia à igreja. Então ele disse, nossa, pode ser que o carisma dele também, né, faça com que a igreja se reconstrua, vamos lá. Aí ele aceita, mas a palavra, ele não assina nada. Ele diz, tá bom, eu dou a minha bênção, você vai. Se você crescer em número, volte aqui que a gente, né, escreve também uma regra para você. E aí Francisco vai feliz, volta para Assis, vivendo o seu. Agora, naquele tempo, quem não tinha estudado teologia, né, não podia pregar, era considerado herege. Então, já era um problema isso, né? Mas Francisco pregava e envolvia multidões. Só que aí, o que é que acontece? Para encaixar Francisco dentro dos parâmetros da igreja e não considerar Francisco um herege, né? E a historiadora Chiara Frugoni fala isso muito bem. Ela diz que quando Celano fala uma coisa e Bonaventura tira, tem alguma coisa por trás. Então, aquela dos pássaros, né, que Celano diz que ele falou para 3 categorias de pássaros, e Bonaventura vai dizer, não, ele falou para os pássaros, né, ela foi pesquisar e achou que os pássaros representavam classes sociais. Por exemplo, o falcão representou o alto clero, a nobreza. E os pássaros que Celano menciona são os pobres, ai meu Deus, agora não vai vir em português, os excluídos e os camponeses. E isso vai ser pintado na Basílica porque a mensagem que eles querem passar era que Francisco não pregava para os homens, né? No final das contas ele falava inocuamente, e as pregações de Francisco eram muito inquietantes, a gente pode dizer, mexia lá com a base da igreja. Eu vou falar mais na frente, se der tempo, quando a gente chegar em Grécio, né? Eu falo da pregação de Francisco naquele dia, que depois a iconografia franciscana retirou a parte principal da pregação, de que era a pregação de Francisco, né? Naquela construção do presépio. A próxima é a da perfeita alegria, né, Andréa? E quando com frio e com fome voltávamos de Perúdia até Santa Maria, em companhia de Frei Leão, eu lhe disse, escreve o que é a perfeita alegria. A outra, a próxima. Amar, sentir, fazer, cantar. Como é doce conseguir caminhar com a luz do Evangelho a iluminar os caminhos que precisamos trilhar. E no Pronto. Natal... Não, peraí, eu vou falar da Perfeita Alegria, vou resumir, né? Eu, lendo a Perfeita Alegria, eu conectei com a carta aos Coríntios de Paulo.
porque ele vai, Frei Leão, ele vê Frei Leão muito triste, amuado, com frio, aí ele quer distrair Frei Leão, diz, Frei Leão, vem para cá, ó, vem aqui, escreve o que é a perfeita alegria, né? E aí ele diz, se a gente falasse todas as línguas, ou então se a gente curasse leprosos, curasse os cegos, se a gente falasse, envolvesse multidões, vai dizendo todas essas coisas, escreve que aí não está a perfeita alegria, isso não está a perfeita alegria. A um certo ponto, Frei Leão disse, Francisco, diga, pelo amor de Deus, onde é que está essa perfeita alegria, né? Aí, se a gente chegar em Santa Maria com frio, com fome, bater na porta e os nossos irmãos não nos reconhecerem e disserem, mandarem a gente embora, né? E a gente insistir, bater novamente, e eles não acreditarem que somos nós, nos maltrata, nos dá na gente, enfim, e a gente passar por isso com alegria, né, sem reclamações, aí tá a perfeita alegria. E aqui a gente no primeiro olhar vai pensar que é nosso martírio da perfeita alegria, porque quando Francisco pregava a penitência não era aquela coisa do martírio, era a conversão, era a mudança se a gente for lá para o grego e para o latim, metanoia, né? Metanoia, a palavra metanoia significa também conversão. Então, quando ele pregava a penitência, era isso, não era o martírio, mas a mudança de conduta, né? O sol está baixando aqui, vai chegar em cima de mim. Vai acabar a minha sombra, mas eu me distanciei para outra sombra. Então, aí ele, para finalizar a perfeita alegria, Francisco, o que é que ele diz? Ele diz que todas as virtudes são dons de Deus e que a gente não deve se vangloriar de nenhuma delas, porque elas são dadas para nós gratuitamente, né? A única coisa que a gente tem que se gloriar é das nossas dores, porque elas são frutos dos nossos erros. E aí a gente pega aquela estrofe, né? Que ele disse, só é infeliz quem errar. Está conectado com a perfeita alegria também ali. Pronto, então mais ou menos a perfeita alegria é isso. Aí a gente chega no Natal de Gretchen, que é muito importante, gente. São, para mim, 4:10. Vamos lá. Lê aí a estrofe do Natal. E no Natal de 1223, fiz de Gretchen a nova Belém, para que ao ver o Cristo menino, pudéssemos nos dedicar ao bem. Basta. E muito... Basta? Basta, pudéssemos nos dedicar ao bem. Então, o que é que acontece no Natal? Francisco volta, né, das cruzadas, sem ter conseguido pacificar. E ele, o que é que ele quer fazer com o presépio? Ele quer mostrar que todos os lugares é Belém. Então ele chega para João Velita e diz, prepara o que eu vou te dizer e a gente na noite de Natal vai fazer, né, essa celebração. Muitos dizem que Francisco quem inventou o presépio, mas na verdade o presépio com Maria, José e o menino Jesus já existia na época. A inovação de Francisco foi que ele não colocou Maria, José e Jesus, ele colocou o boi, o burro e a palha. Ele preparou o ambiente para a chegada do Cristo, mas o Cristo não estava ali, né? Diz que faziam até encenações do presépio já na época de Francisco. Francisco prepara, e a verdadeira inovação dele é a pregação. Na patrística da igreja, a começar por Agostinho, porque o boi e o burro, ele não estavam nos evangelhos canônicos, estavam nos evangelhos apócrifos. E na patrística diz que o boi e o burro representavam os pagãos e os hebreus. A palha representava a hóstia e que um dia chegaria o momento dos pagãos e dos hebreus se alimentarem, né, receberem aquele alimento espiritual, confraternizando ao mesmo tempo todos os povos. Então, quando Francisco faz aquele presépio, ele está dando essa mensagem. E aí ele chega e na pregação dele, ele fala que todos os lugares é Belém, desde que nos nossos corações a gente viva a máxima do Cristo,
do amar ao próximo como a si mesmo. Que para a gente chegar no lugar santo não precisa matar o próximo, precisa simplesmente amar. E em qualquer lugar que a gente se encontrar, aquele lugar é santo. Essa pregação foi logo assim, sabe, sumiu, porque a igreja, né, diz que tem as cartas de Inocêncio III, que falava coisas absurdas dos muçulmanos, dizendo que não era um... Ai, como é que... Agora vem a palavra em italiano. Não era um assassinato, né? Matar os muçulmanos. Era um malecídio, eles estavam matando o mal, não estavam matando os seres humanos. Então era do dever do verdadeiro cristão, matar todos, exterminar. Né? E a pregação de Francisco fala completamente ao contrário. Diz que ele envolve tanto as pessoas que estão ali, que ele faz despertar a mensagem esquecida do Evangelho, faz despertar o Cristo no coração dos homens que estão ali, ouvindo que a um certo ponto eles acreditam de ver o menino Jesus acordar, despertar nos braços de Francisco. Né? É assim que contam as lendas. Bom, então o Natal de Gretchen é isso. Aí na iconografia eles vão tirando, o boi e o burro já ficam menorzinhos, né? Aumenta, bota Maria, Jesus grande, enfim. E Francisco já não está mais, não tem um púlpito, Francisco já não prega, entendeu? Tá tudo assim. Fechada a boca de Francisco. Ele deixava assim, muito, né? Muita inquietação na igreja, mas ao mesmo tempo ele não, sabe? Ele falava aquilo, mas ele não ia criticar, dizer assim, vocês têm que fazer desse jeito. Vai. A paz agora, vamos falar um pouquinho da paz. E muitos me procuram seguir e me perguntam como se faz, porque querem a mesma doçura sentir para assim encontrar a paz. A paz que vivo é a amizade com o divino amigo. É a luz que me dá abrigo, me fazendo amar até o inimigo. Nessa paz também me acolho e perdoo a mim e ao meu irmão. Me reconcilio e obedeço a Deus, eliminando toda forma de opressão. E assim, lá em Gúbio, um lobo terrível e feroz assolava a cidade. E eu falei com o irmão lobo, trazendo a paz com a fraternidade. Acho que ainda tem uma outra sobre a paz. Essa paz se chama amor, que pelos caminhos da fraternidade nos leva à felicidade, na unidade, por toda a eternidade. E para encontrá-la, no alverne fui, pois minha ordem parecia estar no fim, e Deus, com piedade de mim, me enviou um serafim. Pronto, vamos parar aí, né? Então, a paz, quando Francisco, o texto lá de Mateus 10, é para eles anunciarem o reino de Deus, né? Anunciarem que o reino de Deus é Vitino, se lembra, Andréa? O reino de Deus é perto, né? Não vai chegar no tempo, ele já está aqui, precisando somente do nosso movimento, né? Para se realizar. E a paz que Francisco prega, sim, num mundo de tantos conflitos, né? É a paz com o outro, é a paz com a natureza, é a paz com nós mesmos, com as nossas sombras, né? Para a gente poder transformar. Mas tem uma paz mais profunda, que é a paz, é a reconciliação com Deus. Nós somos reconciliados com Deus. A gente vai ser reconciliado com Deus quando a gente viver a vontade de Deus completamente, quando a nossa vontade for, né, substituída pela completa vontade de Deus. Aí sim nós teremos nos reconciliado com Ele. E aí Francisco,
queria essa reconciliação. Lá no Monte Alverne tem uma escritura que diz assim: reconciliai-vos com Deus. Essa é a paz mais profunda. Se a gente pegar os mandamentos, qual é o primeiro maior mandamento, né? É aquele do amar a Deus acima de todas as coisas. Aí o segundo é semelhante ao próximo, né? Como a ti mesmo. Ou seja, quando a gente conquistar essa paz com Deus, não tem como, é automático. Porque a paz com Deus não é a adesão completa à sua vontade. Então a gente vai estar em paz com o próximo, a gente vai estar amando o próximo, né? Eu acho que esse é o percurso, a gente tentar se reconciliar primeiro com Deus e todo o resto vem de consequência. É como se a gente... Pode ser que o caminho inverso também, a gente amando o próximo e as criaturas, estando em paz com elas, a gente chegue, né, à paz com Deus. Mas para mim é um caminho mais, como posso dizer, mais fadigoso, fatigante, mais cansativo. Mais cansativo, entendeu? Não excluo que não possa se chegar assim também, né? Todos os caminhos levam a Deus, mas eu acho que a gente cansa mais dessa forma, que a gente vai pegando partes, né, até chegar ao todo. E aí o lobo de Google, todo mundo sabe, né, que o lobo não era lobo. Se a gente for falar com os frades hoje, é só uma história lúdica, né? Qual é o símbolo do lobo? É o símbolo, né, das nossas sombras, como o símbolo do cordeiro também, a gente sabe aquele que é. E aí no final do livro de Éloi Leclerc, que eu vou aqui ler para vocês, porque eu acho lindo, eu copiei aqui, eu vou ler, que ele fala... Ele conclui, né? Ele diz que para Francisco pregar era simplesmente comunicar o evangelho, se abandonando à vontade divina com a máxima simplicidade. E aí ele conclui o livro dizendo que Francisco casou muito bem o evangelho com o momento histórico, né? Que ele, no dizer de Celano, era o homem do futuro, Francisco. E aí ele diz assim: no tempo de Francisco, diz a lenda, apareceu no condado de Gubbio um lobo enorme, terrível e feroz, que não somente devorava animais, mas também homens, de sorte que toda a gente vivia apavorada. Hoje, estamos em condições de identificar melhor esse lobo. É o lobo de todos os tempos, que não vagueia pelos bosques, mas se esconde em cada um de nós e em cada grupo humano, pronto a despedaçar e a devorar. Quem nos livrará hoje desse lobo? Esse libertador será em verdade um homem do século futuro. Tal como Francisco de Assis, avançará impávido pelos caminhos da história, será acompanhado por milhares de irmãos e, a encerrar o cortejo, caminhará livre e sem medo, o grande lobo amansado. Então, né, o lobo de Gubbio é aí as nossas sombras, é a nossa falta de fraternidade, é o nosso desejo de domínio, né, e de oprimir o próximo para que a gente possa ter maior vantagem. Mas Francisco, lá na história do lobo, também quer compreender as razões do lobo, né? E aí ele faz como mediador, trazendo a paz entre o lobo e o cordeiro, vamos dizer assim, né, para a gente entender melhor, que o lobo amansado consegue viver novamente, incluído e sem mais danificar os seus irmãos. Aí você já leu também os estigmas, né? Ele fala que o Senhor enviou um serafim. Todos os anos, Francisco, por 10 anos, ele vai para o Monte Alverne. Em agosto, é um lugar muito alto, então muito frio. Eu fui lá em julho, dormi lá, a noite é fria ali, né? E como não tinha nada, Francisco ia no período do verão, né? E fazia a quaresma de São Miguel, segundo as fontes, né? E no 10º ano, Francisco já lá muito, ele sofre várias crises,
porque a ordem vai desandando, estão deturpando, estão querendo tirar o voto de pobreza, diminuir as coisas muito fortes, né? Que ninguém não consegue, ninguém é Francisco. Uma coisa é Francisco, outra coisa é a gente. E aí Francisco, muito perturbado, ali no Monte Alverne, ele finalmente chega à conclusão, né? Ele está muito desesperado naquelas orações, vê o serafim, como diz Chiara Furgoni, que Cristo também, no momento da cruz, quando ele vai dizer, Senhor, se quiseres, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha, naquele momento também o Cristo vê um serafim. Agora, naquele dia também o Cristo vê um serafim que o conforta. Então acontece o mesmo com Francisco, né? E naquele momento ele entrega de coração o destino da ordem e o seu próprio destino sob a vontade, sob o governo, a direção da vontade de Deus. Né? E aí eu gosto sempre de dizer que no dia que a gente fizer esse movimento de entregar incondicionalmente, né, a nossa vida, e que deixar somente a vontade de Deus nos guiar, a gente também, todos nós, seremos estigmatizados. Termina, Andréia, a poesia. E quando em meio às minhas dores, cego me encontrei, quase no final da minha vida, lá em São Damiano me hospedei. Irmão querido... Não? Foi para. muito... Era tão pouquinho assim, ainda bem, olha como eu sou pontual, olha, tá vendo? Foi sem querer, pulou mais um. E na noite da minha alma, recebi as promessas da salvação. Então, em êxtase, eu cantei, louvando a Deus com toda a criação. Isso, Irmão, não, essa é a última, é o convite, né? Então o convite tá bom, de Francisco. então parei. É o convite do trovador, né? Então, ele vai muito doente, já quase cego, eu botei aí na poesia cego, mas ele não estava cego, ele estava quase cego, isso foi uma licença poética. E ele assim não conseguia mais enxergar a luz do sol, nem do fogo, nada, então ele passa vários dias no escuro, porque não consegue, né? Ver a luz incomoda muito os olhos dele, e ele já lá com muitas dores, angustiado novamente, porque Francisco, vez por outra, caía nessa crise de... Não é que ele aceitava tanto essa coisa da deturpação, né, dos seus conceitos. E aí ele escuta a voz, mais uma vez, que faz as promessas da salvação, né? Francisco, vive as dores e tribulações, as tuas enfermidades e tribulações em paz, como se já estivesse comigo no meu reino. Né? Francisco ali entra em êxtase e vai brotando no coração dele esse canto, que é um roteiro para chegar a Deus, que não é mais nada do que fraternidade. A originalidade de Francisco está na fraternidade. O voto de pobreza é em função da fraternidade. Só tem sentido se for em função da fraternidade. Então ele escreve um texto poético, típico do verdadeiro trovador, indicando para a gente o caminho, que é através da fraternidade, com todas as criaturas e com todos os arquétipos interiores que elas representam, sem esquecer de perdoar sempre, de enfrentar as dores e enfermidades em paz e de servir e louvar a Deus com grande humildade. Esse é o percurso que o poeta, o cantor, o trovador de Deus deixa para a gente. E aí a última estrofe é um convite que Francisco faz para a gente, né? E ele lá no Monte Alverne, junto com a gente, tudo sentado lá ainda, diz que nos espera. Irmão querido, vem comigo. Caminhar contigo é o que mais quero. Vivamos juntos o Evangelho. Vem, caminha, eu te espero. Que todos nós possamos nos sentir abraçados e amados por Francisco. Era isso que eu tinha para dizer hoje, gente.